Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Gestão de Sucesso, com Marcelo Yablonsky. Bom, eu estou voltando aqui com vocês para falar no nosso quadro Gestão de Sucesso com o consultor, empresário Marcelo Yablonsky, né, proprietário da empresa IBK e também gestor daquele hotel magnífico lá no Recreio dos Bandeirantes chamado C-Design, que fica lá na Avenida Lúcio Costa, 17.360. Eu já até gravei, né? Aqui ao meu lado, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Você sabe que eu gravei lá o eu vi, eu tô vendo. Gravou mais do que eu. Mas o hotel é um sucesso, É prazeroso. Eu gosto de falar do hotel porque eu acho tão bonito lá. Bom, então, Marcelo, você, na verdade, a gente veio falando lá no programa anterior da gestão CRIA, daquele acrônimo C-R-I-A-R, né? Uhum. Não é criar, não, é não, cria, cria, é só A, sem o R. Então, você começou a falar do C lá no outro programa. Agora, eu queria, antes da gente entrar no C, Marcelo, eu queria que você falasse mais sobre o planejamento estratégico, porque às vezes o empresário precisa de planejamento. O que faz o empresário ter essa ideia de procurar o planejamento e procurar a IBK para fazer um bom trabalho? Bem, Silvio, muitas vezes o que eu vejo, na maioria das vezes, quando a gente está sendo procurado, é que o empresário já está com algum nível de dificuldade identificada, né? Normalmente essa dificuldade acaba sendo maior até do que ele pensa ser, né? Justamente por quê? Porque ele começou um negócio em dado momento, ou na maioria das vezes, sem um estudo de viabilidade do negócio, um planejamento realmente estratégico bem feito, né? E aí, quando ele vê que o mercado teve algum nível de oscilação, ele tem uma dificuldade para se posicionar nesse mercado. Então, é muito importante, e normalmente a gente faz isso, quer dizer, todas as vezes em que a gente é convidado para fazer uma análise do negócio da pessoa que está nos contratando, a gente reconstrói, né? A gente faz um novo estudo de viabilidade, né? Como se a gente estivesse reimplantando a empresa, para entender desde o momento em que tem a identificação daquele sonho, passando por toda a revisão da missão, da visão, dos valores, dos objetivos que a empresa tem, até passar pela parte da fase de implantação, né, do pré-operacional, até o movimento de inauguração da empresa no mercado. E para isso o planejamento estratégico é fundamental. Mas, Marcelo, isso é para empresa grande ou para empresa pequena também? Pequena e média empresa, Marcelo? Não, quando você fala, de repente, a pessoa fala, mas eu tenho uma empresa muito pequena. Tem muito disso de empresário. Tem muito disso. Não, o cara está faturando para caramba. Não, mas não é. É pequena, média empresa também, não é isso, Marcelo? Qualquer empresa de qualquer tamanho, né? Você pode, às vezes, se você começar mal, Silvio, a coisa vai. Ela vai chegar um momento em que ela não tem mais espaço. Por quê? Porque você teve uma boa ideia, né? Muitas vezes a empresa nasce com o apoio da família que colabora, cada um fazendo uma determinada posição para fazer rodar a empresa, mas muitas vezes não está seguindo um planejamento. Então, aquelas coisas que são usualmente praticadas em empresa grande, elas realmente precisam ser praticadas em empresas pequenas também. É fundamental que essas empresas tenham um bom planejamento. E o planejamento, ele passa por todas essas etapas, né, que a gente precisa fazer. Quer dizer, eu estou no meu estado atual, estou montando uma empresa aqui, quero chegar num estado desejado, o que eu preciso fazer? Dentro do planejamento eu preciso definir qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores. A gente pensa no primeiro momento, cara, isso tudo é besteira. Mas não, a missão ela é fundamental para que todo o resto da empresa esteja em conformidade com o ponto, né, que te fez nascer, que é a verdadeira missão da empresa, com a visão aonde você quer chegar e com os valores que vão permear não só o teu desenvolvimento dentro da empresa, como todos aqueles que vão compor o teu quadro de parceiros, fornecedores, colaboradores, para que todos estejam unidos num único sentimento, para que você possa chegar lá na frente e fazer essa entrega, né? É aquela história, né, Marcelo, de para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, Qualquer caminho serve. Então tem que focar. Tem que focar. E aí você precisa estabelecer um objetivo, né, definir bem as suas metas e os planos de ação adequados para que você possa fazer as entregas dentro desse mercado onde você está concorrendo.
né? E parece que é besteira, mas como você mesmo anunciou no início do seu programa, canais de distribuição são fundamentais para te trazer a visibilidade e a captação de receitas, né? A análise dos segmentos onde você vai atuar, eles são primordiais para que você possa se posicionar e trazer determinadas fatias no mercado, e isso independe se nós estamos falando se é a nível Brasil, a nível internacional ou a nível de bairro. Você precisa trabalhar bem isso. É importante mesmo. Agora, Marcelo, e aí a gente falou no programa passado, eu acho que já pode tocar nesse assunto, sobre o C do acrônimo CRIA. Eu queria que você continuasse a dissertar sobre esse assunto e, de repente, se der tempo, a gente fala sobre a outra letra, senão a gente vai ficar por outro programa. Então, como a gente entende, né, o CRIA, ele é um acrônimo que passa pelo comportamento, a resiliência, porque a gente vivemos no mercado altamente competitivo, né, a intensidade, porque para fazer negócio você tem que dormir pensando no negócio, acordar pensando no negócio, discutir negócio, né, e o ativo intelectual, porque sem uma atualização, né, do que acontece no mercado, você pode ter certeza, você pode ter uma boa ideia, ela vai parar ali, ela não vai ser desenvolvida. Né, e o CRIA vem na base do comportamento. Afinal de contas, o maior ativo intelectual de uma empresa, do patrimônio, não são mesas, cadeiras e materiais operacionais, né? São as pessoas que compõem o teu quadro de colaboradores, e para isso eles precisam ter uma capacidade de desenvolvimento intelectual que ande de mãos dadas com a tua empresa, porque do contrário você não tem quem some. Afinal de contas, dentro de uma pirâmide, né, que permeia as empresas, você tem o nível estratégico, tático e operacional. Então não adianta você ser o cara que vai ficar lá em cima dando a boa ideia se você não tem pessoas capacitadas que possam fazer com que aquela ideia virem na ponta, cheguem até a ponta. Então você precisa ter toda essa parte comportamental muito bem treinada junto ao setor de desenvolvimento humano, né? Mas você sabe que eu fico olhando para você, rapaz, eu fico bom, porque na verdade você está ensinando exatamente o que eu dou aula na faculdade, sobre tudo em administração. Então, você dá os detalhes todos perfeitos, assim. Mas também um consultor de sucesso como você, a gente não poderia esperar outra coisa. Nada, eu só tenho um pouco mais de tempo do que os outros que estão começando agora, que como você na prática viram tudo acontecer, né? Mas é muito, muito importante. São detalhes que às vezes a pessoa fala assim, pô, mas isso aí, eu criei a minha empresa num... Eu lembro que um professor meu falava, foi no achômetro. Não foi no achômetro. Não você foi. Tem que, você pensou naquela empresa, você investiu naquela empresa, você tem que focar naquela empresa e tem que ter a ajuda de um especialista como o Marcelo, como a IBK, para que você possa chegar e deslanchar, porque ninguém trabalha sozinho, não é isso, Marcelo? Não, ninguém trabalha sozinho, e é a tal história, o pessoal muitas vezes pensa em só estruturar a empresa. E não basta só estruturar a empresa, você tem que saber vender para a mente daquele que você quer que compre o teu produto. E aí, para vender para a mente daquele que você quer que compre o teu produto, você precisa saber distribuir em qual canal de distribuição correto. Não adianta, às vezes, você focar num público que tem determinada faixa etária num canal TikTok, ou às vezes para um público que tem uma dificuldade de tecnologia num outro canal de distribuição. Então, você tem que, até mesmo para fazer as tuas entregas dos teus produtos e serviços, você tem que escolher o canal adequado. E ventilar isso, né? É igual aquela música do Milton Nascimento. O artista tem que ir aonde o povo está. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer anunciar um produto para um determinado tipo de pessoa que não está em coesão com o que você está vendendo. É isso, Marcelo? Sem dúvida alguma. Tem que ter foco, saber quem é o teu público especificamente. Com certeza. Para você chegar e vender aquilo ali melhor para ele. E aí, muitas vezes, você só vai buscar o teu público depois que a empresa está aberta. Cadê o estudo de viabilidade? Cadê o planejamento? Não tem, né, mas... Aí não deu certo, que azar, o governo não ajudou. Não, você não soube se posicionar dentro onde estava circulando a possibilidade de captação, né? Mas, Marcelo, vamos até então a outra letra do acrônimo, vamos falar sobre, a gente falou do C, agora vamos falar do R. Vamos. O R é de resiliência. É o seguinte, a gente vive num mercado, né, composto por inúmeras faixas etárias que compõem cada setor de uma empresa. Né? Então você tem desde jovens que nasceram com o dedinho lá
no telefone, né? No iPad, no iPhone, que seja, e você tem a tradição daqueles mais maduros que fizeram carreira através de empresas. Todos eles convivendo dentro de uma mesma empresa, né? E são motivações diferentes, né? E para você manter uma motivação que não se desmotive, vamos dizer assim, você precisa ter pessoas que saibam ser resilientes, né? E aí, no recrutamento e na seleção, é muito importante que você saiba identificar o perfil de cada pessoa que está trabalhando ali, né? Você tem 3 tipos de resiliente. Você tem o resiliente que encontra com a dificuldade e chora. Você tem o resiliente que encontra com a dificuldade e ele aguenta firme. E você tem o resiliente que encontra com a dificuldade e ele parte para cima, ele se motiva, né? Então, a depender do nível de agressividade que você quer colocar dentro de uma empresa no seu planejamento estratégico, você precisa estar que muita conformidade com esses perfis. Acho que o terceiro é melhor, né, Marcelo? Nas empresas que eu assessoro, esses são os que fazem parte daqueles 70%. Não sei se eu já te falei dos 70%. Né? 70% precisam ser excelentes, 20% bons e 10% recicláveis, né? E isso Você consegue, Marcelo, fazer isso nas suas empresas? Eu vou te falar que eu consigo bem. Consigo bem porque a gente faz um approach muito forte com os funcionários, né? Com os colaboradores, né? Primeiro a gente traz eles para uma realidade que mostra que o conteúdo dos uniformes são diferentes. Entendi. Né? Você tem vários níveis, né, sociais dentro de uma empresa, né? Às vezes todo mundo com o mesmo uniforme. E se o gestor não consegue olhar e ver de que forma ele pode motivar e trazer um novo grau de resiliência àquela pessoa, você não consegue dar a ele a oportunidade de um crescimento. Então isso passa por todo um entendimento de base, né? Marcelo, você sabe que eu tenho vindo aqui no hotel de vez em quando, você já me convidou, eu estive aqui, eu venho às vezes aqui almoçar, às vezes comer, porque é um restaurante, aqui num restaurante do hotel que é muito bom. Inclusive eu tenho que falar da feijoada de sábado, que excelente, é show de bola, excelente, show de bola. Então, Marcelo, às vezes eu vejo que você mudou de pessoa, mudou de funcionário. Aí eu falo, pô, será que esse funcionário, como é que é esse funcionário? Mas, Marcelo, você sabe que eu tenho notado, Marcelo? Vou te falar de frente aqui, de cara, né? As pessoas que você coloca a seguir são melhores do que a anterior. Eu acho que tem um estudo em cima disso, né, Marcelo? Para que você possa fazer com que o hotel seja um hotel efetivamente eficaz em todos os momentos, né? Sem dúvida, quando você começa a ter dentro do departamento uma maioria que está alinhada, mesmo o possivelmente desalinhado, ele por conta própria vai se alinhando. E quando você faz a manutenção desse treinamento, você cria um novo sentimento de orgulho. É como se você estivesse criando um desconforto, né, mas não provocado, mas identificado por eles mesmos de que eles precisam melhorar. E aí começa a haver uma competição de uma entrega melhor. Isso contamina, né? Mas isso regado a benefícios, Marcelo? Muitos. A gente tem inúmeros benefícios dentro da empresa, né? Hoje muitos empresários acham que benefício é você dar plano de saúde, vale refeição, vale transporte, como é que fala? Auxílio farmácia. Esses são os obrigatórios dentro de uma empresa que quer demonstrar ao funcionário que ela não trabalha com preço, ela trabalha com valor, né? Mas os outros benefícios que você traz, quando você traz o funcionário para um sentimento de orgulho daquilo que você criou e faz com que ele faça parte esse é o verdadeiro benefício. E dentro dessa linha, a gente tem muitos colaboradores que recebem propostas e não vão, né? A gente tem também aqueles casos em que às vezes as pessoas recebem propostas que são irrecusáveis e aí a gente coloca nos encontros mensais que o colaborador A, B, C deixou-nos para um outro desafio melhor. A gente aqui, a retenção de colaboradores é muito importante, mas o desenvolvimento e o crescimento deles é o nosso maior compromisso. Isso é muito legal. Marcelo, então você terminou de falar sobre a letra R, no caso do acrônimo CRIA? Sim, por hoje sim, mas hoje sim. Tem muitas coisas a serem desdobradas disso, né? Tá, Marcelo, eu quero agradecer a tua presença mais uma vez. Estou conversando com Marcelo Jabronski, que é proprietário da empresa IBK, a empresa que administra o Hotel C-Design e várias outras empresas de sucesso. Muito obrigado, Marcelo. E até a próxima semana. Até a próxima feijoada, pelo menos. Isso, pode ser. Obrigadão, Marcelo. Um abraço, valeu. Você. Obrigado. Tchau.